Você vai ver comigo agora como que o clima do STF no governo Lula é de terror absoluto. Bora então começar. A gente percebe que cada vez mais os ministros tentam ficar distante desse caso, né? Essa operação nas redes sociais para desacreditar o Banco Central e defender o Banco Master. A Polícia Federal está fazendo uma investigação preliminar e já tem convicção, Colombo, de que realmente foi criada uma ação coordenada, né, para exatamente atacar o Banco Central, aquele que fez o seu trabalho, né? Isso ali está sob investigação. Agora a PF busca provas de quem estava bancando essa operação para desacreditar o Banco Central. Isso, por sinal, Colombo, foi a gota d'água lá dentro do TCU para todo mundo dizer: vamos manter a distância deste assunto chamado Banco Master. É desconfortável, é constrangedor, é. O ministro soube que tinha sido sorteado o relator quando desembarca para assistir o jogo. Augusto de Arruda Botelho, que é o advogado, né, de um dos casos, um dos diretores do Master, inclusive do diretor de compliance, não é exatamente o responsável pelo recurso que levou o caso inteiro ao Supremo, né? Foi a equipe de Daniel Vorcaro, né, que tem 5 advogados, nenhum deles estava no voo, quem impede e faz com que Toffoli tome a decisão. Agora, à medida que você for olhando as carteiras de investimento, quem foi que investiu, aí a coisa vai ficando de novo mais constrangedora. Não é nada relacionado ao ministro diretamente, é um banco que tinha uma carteira considerável de clientes, vão aparecendo aí outros nomes, né? Era um banco que oferecia uma rentabilidade muito acima da média, tem que ver se a família do Toffoli saiu, digamos, com prejuízo, me parece que não. Agora, de fato, vai se criando um ambiente de constrangimento que mantém o Supremo num corner dessa história, que está só começando, está muito longe do fim. Então, assim, o ministro tem segurado o caso com unhas e dentes, deu uma segunda decisão reafirmando a legitimidade da manutenção do caso no Supremo Tribunal Federal, mas, de novo, né, essas revelações não fazem com que a posição do relator fique mais confortável, ao contrário, elas mantêm o Supremo não como parte da solução, mas como um dos vértices dessa crise, o que, por óbvio, para a Corte como um todo e para o ministro é muito ruim. Mas você olha dois ministros do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, sendo todo dia massacrados com acusações pesadas, e eles não falam nada, eles não estão nem aí. Ou é uma desfaçatez tamanha, ou é uma falta de cuidado com a própria imagem, que no fundo nos expõe como povo, como sociedade. Nós estamos expostos, porque tem 2 ministros sentados com um pedaço do corpo deles para fora da janela, as pernas para dentro, a cabeça para dentro e esse pedaço do corpo para fora, e eles não estão nem aí para se defender. O Dias Toffoli, agora a última, é que parentes do Dias Toffoli negociaram partes de um investimento imobiliário com um fundo REAG, que é citado no Banco Master. Tem 40 mil fundos no Brasil. Não é demais que o fundo escolhido pelos irmãos seja um fundo que tenha em algum lugar aparecer o nome do Banco Master. Não pode aparecer só o nome do Banco do Brasil, só o nome da Caixa, só o nome do Itaú, só o nome do Bradesco, só o nome de qualquer banco, menos o Master. Não, aparece Master. E ele não fala nada. Aí ele viaja para assistir a final em Lima da Libertadores entre o Palmeiras e o Flamengo, ao lado de um advogado que vai no mesmo jato privado de um amigo comum dos dois, ficam juntos, no mesmo voo. Tem cabimento um negócio desse? Tem cabimento um negócio desse? Quer dizer, o Dias Toffoli já foi assistir a final da Champions. O Dias Toffoli foi assistir a final da Libertadores. Na faixa! O ministro Supremo viajando na faixa, ao lado de um advogado do Banco Master. Mais de um advogado. Havia 2 advogados do Banco Master. O Valfrido Vardi e o Augusto Botelho. 2 advogados do Banco Master. Ah, mas nós não tratamos disso ou daquilo. Não interessa se tratou ou não tratou. Interessa que não pode. Ah, mas não tem lei que proíba. Pois é. Então, é o que eu digo. Não tem nenhum cuidado com a própria imagem ou é desfaçatez. Qual das duas é? O Alexandre de Moraes, não existe história, não existe caso na história da República, nem do Império, de um contrato de 129 milhões de reais sem escopo. Não tinha no Mensalão, não tinha na Lava Jato. No Mensalão, o Joaquim Barbosa, que era o relator, que mostrou indignação justa com todos os absurdos que ele via lá, não exibiu nenhum contrato de 129 milhões de reais. Na Lava Jato, e foram vários contratos de consultoria ligados a pessoas que tinham um cargo público, alguns muito expressivos, mas nada tão expressivo quanto 129 milhões de reais. Os caras falam, não, porque isso é mentira, porque não sei o que. Pô, até o PRB trocou toda a sua equipe. Hoje a Globo noticiou e falou, depois de que essas denúncias dos influenciadores veio à tona, os ministros do TCU não querem nem se envolver no caso Banco Master, querem se afastar disso daí. Ou seja, a gente está tratando de uma situação gravíssima, e eu quero lembrar as pessoas do quanto isso é importante, porque tem muita gente, e elas não estão erradas, vejam bem, não me interpretem mal, elas não estão erradas. Elas falam muito, o que estão fazendo por Bolsonaro? O que estão fazendo por Bolsonaro? Isso é um fato. Isso é um fato.
Tem que se fazer mais pro Bolsonaro. Mas as pessoas acham que fazer vídeo dizendo, olha, Bolsonaro, tamo junto, resolve alguma coisa. As pessoas precisam entender que para salvar Bolsonaro tem que tirá-lo das mãos de Moraes. E o caso Banco Master é a melhor oportunidade que a gente tem em anos quanto a isso. Por que é a melhor oportunidade? Porque de um lado hoje, o pessoal questiona muito. Por que a Polícia Federal está investigando isso? A Polícia Federal é do Xandão. Por que a Globo está batendo tanto nisso se a Globo é do governo? Porque de um lado você pode ter Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Vorcar. Do outro lado você tem a Globo, você tem a Febraban, do outro lado você tem o BTG. São pessoas que são muito mais poderosas do que esses três. Ou seja, é o próprio sistema, de certa forma, brigando com o próprio sistema e fazendo uma medição de forças. Uma medição de força judicial e todo o sistema de comunicação e de dinheiro. A gente ter trazido ênfase a isso, fazer as pessoas falar somente de Maduro e ter trago de volta esse debate a público, não permitir que ministros do TCU dessem a segurança para que Toffoli tomasse uma decisão ou de desliquidação, ou mantendo a liquidação, mas veja bem, dizendo que o Banco Central errou e por isso o Vorcaro tem que ser indenizado de alguma forma. Para quê? Para ele não falar, para ele não abrir a boca, para ele sair tranquilo e não derrubar outras figuras. Se por um lado a gente tem um sistema político que está tentando se proteger, e agora sai a questão dos irmãos do Toffoli, tem a questão da esposa de Alexandre de Moraes, tem várias questões que podem estar envolvidas nesse meio, mas que, do outro lado, tanto a Globo, quanto a Febraban, quanto o BTG querem investigar independente se é Toffoli, gente. Independente se é... Ou seja, não é só mais a luta até este momento do Banco Master, era a direita, principalmente a direita bolsonarista, lutando contra todo o sistema que não se importava com o Bolsonaro e ignorava o Bolsonaro porque não chegou deles. Agora, somos nós e um grupo muito forte que também quer derrubar esses caras. Entendam agora que não adianta fazer manifestação na frente da Polícia Federal, lá dizendo, ai, Alexandre de Moraes tenha piedade. Ai, olha só, não adianta, tem que derrubar esses tiranos. E eles têm que cair pelas corrupções que eles fizeram. Sim. Porque todos, absolutamente todos que estão fazendo isso com o Bolsonaro estão podres, estão sujos. E isso tem que vir à tona de uma forma que, ou na melhor das hipóteses, ou melhor, na pior das hipóteses, ele tenha que renunciar e ir para casa responder isso. Mas tirá-lo das mãos, tirar Bolsonaro das mãos desses caras. Nós não temos uma oportunidade, nem a CPMI do INSS é uma oportunidade tão grande que a gente tem de botar esses caras contra a parede. Porque hoje, por incrível que pareça, nós temos a Globo do nosso lado quando há esse caso. Mas só nesse caso. Nem no INSS tem, mas nesse caso tem. Porque a Globo não está falando do filho do Lula que está recebendo 300 mil. A Globo não está falando que ele recebeu 18 mil. A Globo não está falando do apartamento lá, que ele está... Não está falando disso. Não. Mas a Globo está falando de Alexandre de Moraes. A Globo está falando de Banco Master. A Globo está falando da esposa de Alexandre de Moraes. Está falando do Toffoli. Então é agora que a gente ataca. O nome disso é estratégia. É estratégia. Estratégia para derrubar esses caras. Ninguém vai salvar Bolsonaro se não tirar o carrasco dali. Ninguém vai. É isso aí. Que as pessoas entendam isso. Você pega todos os políticos que tinham capital político anterior ao Bolsonaro, eles estão mais preocupados com Bolsonaro do que aqueles que foram eleitos por Bolsonaro. Magno Malta tinha capital político antes de Bolsonaro? Sim ou não? Pode responder. Tinha. Magno Malta tinha, pessoal? Tinha, não tinha? E ele tá onde agora? Preocupado com Bolsonaro. O Tarcísio tinha capital político antes do Bolsonaro? Não. O que ele tá fazendo? Porra nenhuma. Falei o primeiro palavrão. Ou seja, todos os políticos, todos, que não tinham nada antes do Bolsonaro, nada, estão cagando o Bolsonaro. E os que não tinham, os que já tinham capital político anterior, estão olhando e falando assim, pô, é sacanagem que eu tô fazendo com o cara. A gente tem que tentar fazer alguma coisa aqui. Tem galera pulando carnaval, irmão. Fora de época. Eu tô falando sério. E eu gosto da pessoa. Mas aqui a minha função é noticiar. Eu preciso dizer pra vocês que o candidato a governador do Rio Grande do Sul, que é uma pessoa que eu admiro, tá pulando carnaval, irmão. E o Magno Malta de muleta tá lá na frente da superintendência. Os políticos não... Eu não tô falando isso aqui pra ficar arrumando briga com todo mundo, como o pessoal fala. O Ala arruma briga com todo mundo. Não, não é isso. Eu não quero mal do Nicolas, eu não quero mal do... O nome dele? Do Rio Grande do Sul, cara. O Zuco. Luciano Zuco. Eu não quero mal desse pessoal, pelo amor de Deus. Eu só tô dizendo o seguinte, vocês não entenderam nada de política. Porque se vocês estão achando que o povo é burro, que o povo vai ver vocês pulando carnaval, curtindo férias, e o Magno Malta de muletas na frente da superintendência, se vocês acham que o povo vai olhar pra isso aí e vai falar, ih, cara, esse cara aqui é complicado, hein? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira a aplicação de uma tarifa de 25% para países que tenham negócios com o Irã. Em seu perfil na rede Truth Social, ele escreveu, abre aspas, com efeito imediato, qualquer país que faça negócios com a República Islâmica do Irã pagará uma tarifa de 25% sobre toda e qualquer transação comercial realizada com os Estados Unidos da América. Esta ordem é final e definitiva, fecha aspas. Até
2025, o comércio entre Brasil e Irã envolvia 8,5 bilhões de dólares, com destaque para exportação de alimentos brasileiros, como soja, milho, açúcar, carne bovina, animais vivos e café, além da importação de ureia iraniana, insumo usado na produção de fertilizantes. No sábado, o presidente Donald Trump disse que os Estados Unidos estão prontos para ajudar, se referindo às manifestações da população iraniana. I think they just want peace. They want to have freedom. The protesters are after freedom. Iran has not allowed freedom for a long time. And the protesters, I don't think they're trying to appease me. They're trying to get somebody to help them. They're under siege. And now it looks like they're being shot, which is a very bad thing. O Irã vive uma onda de protestos desde 28 de dezembro. Inicialmente, os atos ocorreram em resposta à inflação, mas logo ganharam contornos políticos, com manifestantes exigindo o fim do regime clerical. As autoridades do país acusam os Estados Unidos e Israel de fomentarem o movimento. O Congresso dos Estados Unidos aprovou no dia 17 de dezembro a Lei de Autorização de Inteligência para o ano fiscal de 2026. O documento prevê, entre outros pontos, a investigação da atuação da China no agronegócio brasileiro. A seção 6705 do texto determina a avaliação e relatório dos investimentos da República Popular da China no setor agrícola do Brasil e determina que, em um prazo de 60 dias após a data da promulgação, o diretor de Inteligência Nacional, em consulta com o secretário de Estado e o secretário de Agricultura, deverá avaliar a extensão dos investimentos da República Popular da China no setor agrícola do Brasil. De acordo com o texto, a avaliação deverá considerar a extensão em que o presidente Xi Jinping se envolveu ou determinou o engajamento com a liderança brasileira em relação ao setor agrícola do Brasil, a extensão do engajamento entre o governo da República Popular da China e o setor agrícola do Brasil, as intenções estratégicas ou engajamento ou ordens do presidente Xi, se existirem, para investir no setor agrícola do Brasil, o número de empresas da República Popular da China investidas no setor agrícola do Brasil, incluindo joint ventures com empresas de propriedade brasileira, os impactos na cadeia de suprimentos no mercado global e na segurança alimentar de investimentos ou controle do setor agrícola do Brasil pela República Popular da China. O relatório também deverá ser submetido em forma não sigilosa, mas poderá incluir um anexo sigiloso. O senador Tom Cotton, presidente da Comissão Especial do Senado sobre Inteligência, comemorou a aprovação da proposta, afirmando, abre aspas, a lei também inclui muitas outras disposições importantes para garantir e fortalecer a segurança de nossa nação. Entre elas estão a proibição de que a comunidade de inteligência contrate empresas militares chinesas, a melhoria da segurança das instalações da CIA e a identificação da ameaça à segurança alimentar dos Estados Unidos representada pela China comunista, fecha aspas. E se eu te falar que nós seremos eternamente gratos ao Banco Master, principalmente ao Vorcaro? Vorcaro é um herói nacional. E eu vou te explicar por quê. Nós estamos há 6 anos numa guerra de narrativas, numa disputa entre a verdade e a mentira. Nosso lado tentando mostrar para o Brasil que a nossa Suprema Corte foi corrompida por dentro, que hoje pessoas que não têm a menor das intenções republicanas sentam nas cadeiras da nossa Suprema Corte e que, inclusive, há esquemas não republicanos, não muito legítimos e honestos acontecendo ali dentro. Durante 6 anos, nós conseguimos muitas vitórias, boa parte da população brasileira entendeu o que aconteceu com a nossa tão importante Suprema Corte, que agora foi sequestrada ideologicamente, mas não chegava a ser maioria. Esse era um problema. Do outro lado, tem todo um sistema, se junta a imprensa, a esquerda, influenciadores pagos, né, para tentar proteger um resquício de imagem de instituição idônea e correta. E aí, do nada, surge Vorcaro e surge o Banco Master. E o que eles conseguiram fazer nas últimas semanas, nos últimos meses, foi talvez um estrago maior do que toda a direita conseguiu fazer na reputação da Suprema Corte. E aí nós tivemos o que acabou de ser publicado agora, é por isso eu estou gravando, foi publicado agora na Folha de São Paulo, né, um monitoramento, um dado de um monitoramento oficial que consegue mensurar isso, que eu quero mostrar para vocês. Banco Master acentua a crise de legitimidade das instituições. Lembrando, tem pessoas presas por criticar as instituições.
Qualquer crítica às instituições no Brasil hoje é um ataque à democracia. E aí a Folha de São Paulo soltou isso aqui, ó. Dados da Palver mostram que associações simbólicas ampliam desconfiança sobre judiciário e sistema político. Caso expõe traço recorrente do debate público, substituição da análise técnica por narrativas morais e associativas. Aí eu quero ir aqui no segundo parágrafo, que é esse aqui, ó. O monitoramento em tempo real da Palver em mais de 100 mil grupos públicos de WhatsApp e Telegram mostra que os picos de engajamento coincidem com a entrada de personagens políticos e disputas institucionais. Entre as mensagens que expressam juízo de valor explícito, cerca de 72% são críticas ao ministro Alexandre de Moraes. Então, são 100 mil grupos. Eu não sei o número de cada membro desse grupo, mas é uma análise que faz um termômetro da opinião pública. Tá? São grupos direita, centro, esquerda, são vários grupos no Brasil, 100 mil. Alexandre de Moraes sofre 72% de críticas. Lula com 63% de críticas. E Banco Central com 58%. Até o Ciro Nogueira entrou na dança, né? Por causa de algumas matérias aí que colocam ele meio que associado, ou tinha investimento nessa coisa aí. Agora, o Alexandre de Moraes está com 72% de críticas. Ele não é um político, que normalmente são pessoas criticadas. Ele é um ministro da Suprema Corte. O torturador mor do Brasil. Então, isso aí me chamou a atenção, porque a centralidade do Alexandre de Moraes no debate decorre do contrato do escritório de advocacia de sua esposa, Viviane Barcio, com o Banco Master. Do ponto de vista formal, não há reconhecimento de ilegalidade ou impedimento. Ainda assim, o episódio ganhou peso simbólico. Nos grupos monitorados, raramente há discussões sobre a natureza do serviço prestado, até porque não tem como saber. O que a gente sabe da natureza, vamos lá, é que não foi prestado serviço. Ela recebeu por outros motivos quaisquer. E imediatamente Alexandre de Moraes sai em defesa do Banco Master. E depois liga para o diretor do Banco Central, que o Banco Central colocou em sigilo. O Banco Central colocou em sigilo as conversas que eles tiveram com Alexandre de Moraes. Dias Toffoli puxou para si. Na matéria fala sobre Dias Toffoli também, né? Aqui, ó. Aqui. O mesmo padrão associativo aparece no episódio de viagem do ministro Dias Toffoli em jatinho ao lado do advogado Augusto Arruda Botelho, advogado do Banco Master, que atua na defesa, né, de investigados ao banco. O que a gente está vendo? O escândalo do Banco Master, ele conseguiu furar a bolha de forma que nem a imprensa mais consegue defender. E aí vem o Tribunal de Contas da União, ministros do STF tentando reverter a liquidação do Banco Master, mas a imprensa já está por aqui com o STF e viu nesse escândalo uma oportunidade de devolver o STF de volta para a caixinha, o que eu acho muito difícil. É mais provável que o Alexandre de Moraes mande prender alguns jornalistas da Folha, da Globo, do Estadão, mas abre uma janela de um avanço no flanco da direita nessas eleições. Se durante as eleições o STF não perseguir, não mandar prender pessoas por suas opiniões, nós temos uma chance de contornar por fora, né, e fazermos maioria no Senado e tirarmos Lula da presidência. Se os ministros do STF ficarem acuados diante do avanço desses escândalos, agora se descobriu que tem mais escândalos, os irmãos do Dias Toffoli e o primo do Dias Toffoli estão envolvidos nisso daí. Bom, eu estou vendo com bons olhos o início desse ano. E é um ano eleitoral. Eu estou vendo o Lula se derretendo cada vez mais. Vai vir aí o colapso da economia, que já está chegando. E agora nós temos a própria monitoramentos oficiais da Palmer, que é meio esquerdista e recebeu um dinheiro meio esquisito e tal, falando que 72% estão críticos ao Alexandre de Moraes. Vamos começar. Vocês acompanharam aí a sindicância que o CFM quis abrir e Dom Pedro III falou que não vai abrir coisa nenhuma e ainda pediu para a Polícia Federal colher depoimento. O CFM disse que nos últimos 5 anos, sem contar os estados do Rio de Janeiro e São Paulo, que ainda não está tudo contabilizado, mas enfim, foram mais de 34 mil sindicâncias que foram abertas pelo CFM. A de Bolsonaro é só mais uma. E agora, a turma do Metrópolis traz só mais uma atualização, que é o seguinte: o CFM não abriu do nada. É lá o que está fazendo com o Bolsonaro, somos bolsonaristas, vamos tentar entrar na situação para avacalhar. Uma entidade de classe
ainda mais, né, de médicos e tudo mais, eu acho que eles têm que ter responsabilidade quando são provocados. CFM cita 40 denúncias para a sindicância de Bolsonaro e mostra e-mails. Não é que eles estavam observando as redes sociais e simplesmente tomaram a decisão. O que é que você faz quando você recebeu mais de 40 denúncias pedindo para que uma sindicância fosse feita? E estão ali mostrando os e-mails. Aí você vê qual o tratamento que a justiça deu a Bolsonaro, né? Mas tá ali, ó. O CFM disse ter recebido 4 denúncias formais. Aí, com essas 4 recebidas, eles abriram a sindicância e depois que formalizaram o ato, né? Receberam outras 40. Mas isso aqui importa para a justiça brasileira? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Tem que botar a polícia contra o CFM. Como assim eles ousam investigar o caso de Bolsonaro? Aí um assunto que o pessoal estava discutindo esses dias, que a gente nem comentou em vídeo. Isso aqui essa matéria foi de uns dias atrás. Mas o pessoal postou na rede social um vídeo. Você consegue ouvir o barulho do ar-condicionado que vem sendo aí relatado por Bolsonaro. Não é o ar-condicionado da sala de Bolsonaro que está fazendo barulho, mas a estrutura lá de compressores que ficam, né, ao redor fica muito próximo da sala que Bolsonaro tá. Então tu fica na sala e fica assim, sabe? Um barulho chato, 24 horas por dia, o tempo todo no teu ouvido. Como é que tu consegue dormir? Aí o Henrique comenta, né? Bolsonaro tem 70 anos, levou uma facada, preso injustamente, várias comorbidades, passou por mais de 10 cirurgias. Imagine passar 22 horas por dia no espaço de 12 metros quadrados ao lado de uma unidade de refrigeração com esse barulho incessante. E o Laudelino comenta, né? É impossível que isso seja ocasional, acidental ou qualquer outra coisa. Esqueça Bolsonaro e pense. Esse quarto é inabitável para qualquer um, inclusive os delegados em repouso ou policiais. Se não tem como isolar o som, você movimenta o motor para outro local. Lá é aberto, cheio de espaços, pode se movimentar o ar para qualquer lugar. Mas a Polícia Federal disse que não tinha como resolver, pelo menos não no curto prazo. A Polícia Federal disse que não tem como reduzir o barulho do ar-condicionado para Bolsonaro. A PF afirmou ao Supremo não dispor de outra sala para manter Bolsonaro preso e que não tem como resolver a reclamação do ex-presidente sobre o barulho do ar-condicionado. Em razão dessa proximidade com as áreas técnicas, há nível de ruído no ambiente. Contudo, é importante destacar que não é possível eliminar ou reduzir significativamente esse ruído por meio de medidas simples ou pontuais. E para você ver que isso daqui não é uma bobagem, porque trazer a postagem do Henrique, do Laudelino, eu fazer um som de barulho, e mostrar só esse relatório aqui, você realmente não sabe. Realmente tem um barulho? Será que esse barulho realmente incomoda? Realmente tem algum impacto? E quem vem para sanar todas essas dúvidas é uma pessoa que não é suspeita no caso, porque odeia Bolsonaro, é o jornalista Hélio Gaspari, da Folha de São Paulo. O Marcelo Queiroga coloca ali a matéria do Hélio Gaspari, e o Queiroga, que é médico, foi ministro da Saúde, comenta o seguinte: o jornalista Hélio Gaspari, autor de 5 volumes sobre a história do regime militar, entre eles A Ditadura Encurralada, o Hélio Gaspari admite em sua coluna que a Polícia Federal informou ao Supremo não ter condições técnicas de reduzir o barulho que impede Bolsonaro de dormir. Mesmo afastando premeditação, Hélio Gaspari lembra que a privação de sono foi método da Stasi, a polícia política da Alemanha comunista, para quebrar os presos. Se o problema é técnico, a resposta deve ser técnica. Avaliação por médicos especialistas em sono. Se o exame confirmar o prejuízo e Bolsonaro realmente está sendo impactado por esse barulho, o Supremo estará diante de outra questão, né? Humanitária e institucional, não política. Então talvez aí fique até, sei lá, de sugestão os advogados de Bolsonaro, não sei se já pensaram nisso, solicitar um laudo de médicos especialistas no sono para ver, né, o que está sendo feito. Para por aí, infelizmente não, gente. Ainda tem o caso de ontem. Anteontem, Bolsonaro tem sentido tontura e está com perda de equilíbrio, né, ao se levantar, diz a Michele. E até vem falando que Bolsonaro está com uma espécie, né, sei lá, um início ali, meio que de labirintite. A primeira-dama atribuiu falta de equilíbrio do marido aos efeitos colaterais de medicamentos, né? Pode ser também.
E o Vinícius diz, né? Bolsonaro não possui condições de permanecer trancafiado na PF. Que Deus dê forças para resistir a essa violação do direito, né, humano praticada por Moraes. Isso anteontem. E ontem, eu nem vou trazer a postagem do Carlos. Eu vou trazer o que a própria Folha de São Paulo está falando. E aí, preparem o estômago, porque tem umas coisinhas para mostrar para vocês que vai fazer você ficar um pouquinho chateado. Bolsonaro tem azia constante e médico foi chamado à prisão, diz Carlos. O médico do meu pai foi chamado hoje à prisão após sermos informados de que suas crises persistentes de soluço evoluíram para um quadro de azia constante, o que o impede de se alimentar adequadamente e de dormir. É perceptível ainda o grave abalo psicológico que sofre, agravado pelo fato de permanecer sozinho na solitária e com o barulho do ar-condicionado. O ex-vereador também afirmou que a defesa de Bolsonaro entrou com um novo pedido de prisão domiciliar junto ao Supremo. De acordo com Carlos, o pedido, até o presente momento, lamentavelmente não foi nem apreciado. A Folha de São Paulo tem como costume, é padrão do site, toda a matéria da Folha de São Paulo tem um espaço de comentários, onde os assinantes da Folha de São Paulo podem comentar. E os comentários, normalmente, né, se a pessoa assina a Folha de São Paulo, existe um que ela está lendo, né? Acho que ela não paga para não ler. Aí eu quero mostrar umas coisinhas para vocês entenderem o que a Folha de São Paulo, a Globo, a Veja, o Estadão, mas obviamente a Folha, porque são os assinantes dela, fizeram ao longo desses anos. O nível de radicalização que a Folha de São Paulo levou para a cabeça de seus assinantes. E aí eu vou perguntar para vocês, né? Como se pensar que um dia teremos um país onde possa existir algum tipo de pacificação nacional? Porque as pessoas a seguir, se eu ver na rua, eu saber quem é, eu não consigo perdoar de jeito nenhum, porque para mim cruzaram todas as linhas, sabe? Assim, abandonaram por completo a humanidade. Comentários para Bolsonaro tem azia constante, médico foi chamado à prisão, diz Carlos. Vejam só. Aí vem o Luiz Alves. Azia? E vá pra Papuda. Lá tem muitas chupetas. Ele vai sarar disso aí rapidinho. Você vê que o Bolsonaro é realmente alvo de comorbidades. E não por besteira, não é problema psicológico. O cara, ele realmente tomou uma facada. Passou por várias cirurgias. E agora, por conta do soluço, ele passou por 4 cirurgias em sequência e com 24 horas já estava de novo enjaulado. Depois caiu. Quando caiu, teve uma certa perda de memória. Mas as pessoas de esquerda acham que isso é besteira. Tortura pouca, né? Contra meu inimigo vale tudo. Alonso Barros. Quando a Folha de São Paulo cobriu se Lula passava mal e estava deprimido quando estava preso? Nunca. É porque Lula nunca sofreu disso, né? Tava no bem bom, sala aberta, era quase um comitê de campanha. Até visita, né? A namoradinha que casou depois. E nem precisa porque Lula nunca foi um chorão covarde, como esse gênio golpista. É porque Lula nunca tomou uma facada de um ex-militante do PSOL. Alex Carvalho. Aí falar do medicamento fica em casa, né? É muito bom pra azia também. Júlio Alves, enquanto a mídia corporativa der manchetes para estes trastes, será cada dia um mimimi até conseguir a domiciliar para o condenado. Agradeço a Folha se conseguirem. Essas são as pessoas que assinam a Folha de São Paulo. Elas não chegaram aí de forma aleatória. Isso daqui é um processo de radicalização que o país passa por conta dos vagabundos da Rede Globo, os filhos da puta da Rede Globo, sabe? Não tem outra palavra, são filhos da puta, as pessoas da Rede Globo como um todo. Sabe? Assim, cara, olha, se vir um presidente e prometer que vai tirar tudo da Globo, fechar aquela desgraça, o ódio que, assim, eu tô consumido de ódio vendo o que acontece, sabe? Não tem outra palavra. Sei lá, acho que dá pra contar nas vezes nesses anos quando eu perdi a paciência e usei até de palavrões pra descrever o que tá acontecendo. Mas isso daqui, em especial, é a desgraça da Globo. Mas, obviamente, que a Folha de São Paulo também tem uma participação muito grande. Essa desumanização que fizeram com o Bolsonaro vai ter mais.
Júlio César Silva, chororô, não tem nem a dignidade de tentar provar sua inocência. Talvez a culpa pese, né? Condenado sem provas. Bolsonaro foi condenado por golpe armado. Quem que estava armado no 8 de janeiro? Bolsonaro foi condenado por destruição de patrimônio público. Qual patrimônio público o Bolsonaro destruiu? Se no 8 de janeiro dentro do Brasil ele estava. Qual é o vínculo que conecta Bolsonaro ao 8 de janeiro? Raquel Assad Ribas Casseb, que maricas, para de mimimi, asqueroso. Paulo Petraschi. Atenção para as próximas matérias da Folha. Bolsonaro está uma semana sem conseguir fazer cocô. Bolsonaro tossiu, Bolsonaro tem mau hálito, Michele culpa Moraes, Bolsonaro tem encravada. Sabe? Rodrigo Amaral, Folha, vamos ter vergonha na cara. Pô, isso aqui virou diário de um adolescente? Não virou diário da maior figura política da direita brasileira que foi esfaqueado por um ex-militante do PSOL e por conta disso ele está sofrendo inúmeras consequências que são agravadas pela tortura estatal. Carlos Alberto Sereta, a covardia de Bolsonaro não tem limites, e a Folha fazendo matéria porque ele diz sentir azia. É só azia? Eu nem vou ler o resto. Aí tá ali o Vinícius, né? Bolsonaro descobrindo que ser preso não é bom. Não, não é o problema. Sabe, a Folha de São Paulo tentando te contar que você ser esfaqueado causa sequelas. O que me interessa é a azia de presidiário, porque ficam dando valor para aquele que tentou acabar com a democracia, fechar o Congresso e com tanque de guerra dar golpe de Estado e calar a imprensa. Um tanque de guerra? Aí tem mais um bando aqui. Eu não vou, esses aqui eu não vou ler não. Quando eu peguei para ler a matéria, que não tinha muitas horas no ar, já tinham 66 comentários. Todos os que eu li, eu não li os 66, é nesse tom. Todos. Todos. Como se reconciliar? Como se reconciliar com um petista? Com um leitor da Folha de São Paulo? Para mim isso aqui não são nem seres humanos mais, né? São monstros. São monstros. Mas calma. Calma que não, você vai ficar ainda um pouco mais nervoso. Aquela ali é a postagem do Carlos. Tem uma foto de Bolsonaro. Ele relembrando quando o Bolsonaro estava precisando domiciliar, né? Crise constante até de vômito. O Felipe Leme comenta o seguinte, né? Quando o Larápio foi preso, tinha visita íntima com a alpinista social, TV e até ligação para um caso dos Estados Unidos. A prisão do Larápio era hotel de luxo. Do Bolsonaro, uma solitária, com rádio de pilha e sem atendimento médico. Ainda quem compare, falando que o Ignorácio Mula, né, da Pinga, aguentou a prisão sem reclamar. O Felipe Leme é um cara de direita. E você está vendo que ele está defendendo o Bolsonaro. Ele recebeu alguns comentários. Diversos comentários, e essas pessoas que estão ali são pessoas de direita, viu? Essas pessoas que estão comentando ali não são de esquerda, não são petistas. E esse daqui é outro ponto. A radicalização por parte da direita, que queria que o Bolsonaro desse um golpe, ele não deu, então ele merece passar por tudo isso. E uma coisa que eu fui atrás, eu abri todos esses perfis, tem um deputado, não dá nem pra falar que é um grande deputado, né? Ele não é grande, ele é pequeno. Todos esses perfis são fãs desse deputado. Uma coisa assim curiosa, mas não pode criticar esse deputado, ele é incriticável. Mas calma que não são só essas 4 pessoas, não. Resumo da ópera. Ele merece tudo isso. Você não merece. Deu a maior brochada da história. Um dia após 7 de setembro histórico, tinha faca e queijo na mão. Jogou o queijo no lixo e enfiou a faca no traseiro. Realmente. Tinha faca e queijo na mão. Ia fazer o que mesmo? O que ele ia fazer? Ia mandar o povo que marchar até Brasília? E tirar na unha? Era pra fazer o quê? Aí vem outro. Bolsonaro perdeu a oportunidade de silenciar os opositores. Ele é um político antigo e não soube jogar. E ficar com a conversa de jogar nas 4 linhas. E o resultado é esse. Esperando misericórdia dos seus inimigos. Era pra fazer o quê? Pegar a Polícia Federal? E dar uma ordem? E esperar que a ordem fosse cumprida? A Polícia Federal, que nem o diretor-geral ele pôde nomear? Tratando do ramagem? Desculpa, Leme. Tudo isso está seguindo as 4 linhas. Mas ele foi frouxo. Bolsonaro obedeceu todas as ordens ilegais. É papo de entrar pra história como o opositor mais fraco que existiu. Pois é, era pra fazer o quê mesmo? Aí outro, ele merece tudo isso. Ele traiu a nação, se prostituindo ao Centrão para eleger seu filho ladrão. Todas são pessoas de direita.
em comum a idolatria por um certo deputado. O Paulo conversa, Leme. Esse quadro da PF é um hotel também, tem menos regalias, mas não é para isso tudo. Bolsonaro quer comover de alguma forma para sair da prisão, tá pagando por ser frouxo. Espero que se F mais, né? Que se dê mal. Eu quero que ele se dê ainda mal. Pior. Direita, viu? Colheu o que ele plantou. Pois é, colheu o que plantou. E tá errado? Errado é quem permitiu. Continue jogando nas 4 linhas. Essa é a punição pela covardia por ser um broxa? Depois de ter indicado o Flávio como candidato, eu quero mais é que ele se lasque. O PT vai nos governar até 2030 porque esse verme não aceita perder o protagonismo na direita. É um eleitor do Tarcísio, né? Ele ainda vai pedir para não levarem cartazes contra Alexandre de Moraes de uma manifestação quando ele vai acordar. Todo castigo para frouxo é pouco, Leme. Estamos onde estamos hoje por culpa exclusivamente desse aí. É tudo culpa de Bolsonaro. Esse é o pagamento por ter cedido em tudo que o Judiciário e o Centrão queriam. Fica a díssima pro próximo que acha que vai negociar com essa gente. Os filhos desse cara continuam sendo seus piores inimigos. Os filhos que estão sendo inimigos. Os últimos que sobraram realmente assim ao redor do pai. Só assim para aprender que não se joga dentro das 4 linhas. Tá com pena de vagabundo, Leme? Esse último, inclusive, é o cara do mercado financeiro. Essa é a direita. Pra você não achar depois que é só a Folha de São Paulo, não. Essa é a direita. Essa é a galera que prefere, né, perder de pé do que ganhar de 4. Tropinha intergaláctica. São coisas que acontecem nas redes sociais, mas tem gente que prefere varrer para debaixo do tapete em nome da união da direita, né? E eu acho que vale a pena a gente saber o que se passa. Não é 1 nem 2 comentários, são vários, em várias postagens diferentes. Se você abrir a postagem do Carlos, você também começa a ler, porque a postagem do Carlos tem mais de 400 comentários. E vai ter, obviamente, muita gente, né, desejando o melhor pro Carlos, e vai ter muita gente também desejando o pior pro Bolsonaro, só que fica... Como tem muito petista que acaba seguindo, né, só pra chorar e reclamar, aí você tem que ficar abrindo o perfil pra ver, pô, esse perfil aqui é direita, né, ou esse perfil é petista. Aí fica mais aí demora mais tempo de fazer. Mas você vai achar várias postagens assim nesse tom. E aí, para encerrar esse tópico, eu tava para encerrar o vídeo. E aí eu me deparei com esse curto vídeo aqui do Enéas, seus últimos anos de vida. O Fiorino Carioca fala o seguinte: início dos anos 2000, vários deputados foram eleitos à sombra de um homem que tinha o seguinte bordão: meu nome é Enéas, meu número é 5656. Após entrarem na luxuosa vida de deputado federal, olharam para o cara que os elegeu e disseram: vamos meter o pé, esse velho é um ditador. Fica uma pergunta: por acaso você está vendo isso se repetir? Hoje é mais difícil, hoje a lógica se inverteu. E aqueles que traíram o nome da Legenda 22 têm a possibilidade de ficar sem um glamour, de sair nas páginas de celebridades de um dos jornais do país. Bolsonaro, esses covardes que se elegeram às suas custas podem até te abandonar, mas tenha uma certeza, o Brasil de bem está ao seu lado. Aí vamos aqui ouvir o Enéas. Os deputados do Prona que abandonaram a bancada, como é que você se sentiu com isso? O que aconteceu exatamente? Uma grande depressão, né? Há poucos dias o professor Décio Bulhões foi entrevistado num programa, se não me engano foi o jornalista Carlos Sérgio, e ele olhando, falando sobre o cenário nacional, ele disse que se a gente não tiver cuidado, abre uma úlcera, né? Do quadro que é dantesco, aqui todo mundo assiste. E eu teria a contrapartida disso, se a gente se preocupa, se deve ter a vida com leucemia, seria apenas uma contrapartida. Eu vejo assim, naquela ocasião que eles saíram, eu levei um murro no plexo solar. Eu não esperava isso. O argumento que eles usam aí é que eu sou um ditador, que eu queria que as coisas fossem feitas sempre do mesmo jeito. Mas o que eu perguntava e pergunto assim: meu Deus, quem convive comigo sabe como eu sou. Esperou ser eleito para isso? Quem convive comigo sabe como eu sou. Você esperou ser eleito para falar que não, você é porque você é meio ditador? Elege, né? Fica 2 tempos, aí depois, não, vamos ali. Era só pra entrar na máquina. Comigo está o doutor Limar, está sentado ali na plateia, o único que ficou do Prona, deputado federal, cuja presença me honra, sentado ali na ponta. Claro, doutor Limar. E isso daí. Ele não tem convite para mudar, não tem nada. Não. Convites houve, mas convites houve. Mas não há Não, possibilidade de mudar. É um homem íntegro. Não, com ele não. É um homem íntegro. É um homem que se manteve do meu lado com uma fidelidade extraordinária e que recusou propostas que o teriam feito tornar-se milionário. Né? Então, ao me perguntar sobre aqueles senhores, né, trânsfugas, né, que abandonaram o barco, eu só posso dizer que
não tem prova nenhuma do que ocorreu. Ninguém tem. Como o senhor Roberto Jefferson fez no seu programa, ele disse também, provar ninguém pode. Mas uma frase bonita de um astrônomo já falecido, Sagan, ele diz assim: a ausência da evidência não é a evidência da ausência. Quer dizer, o fato de ninguém ter conseguido provar isso, ninguém viu o dinheiro vivo, não quer dizer que não tenha havido. Havia tantos indícios, tantos de tanta natureza, que é abusar da inteligência humana de qualquer um de nós dizer que aquilo não ocorreu se todo mundo falava daquilo. Aí, né? Você vê mais uma vez como as coisas se repetem. Eu tô sem nenhuma paciência com esses deputados, com esses políticos da direita, sabe? Eu tô por aqui com toda essa turma, bicho. Muita falação, pouca ação, pouco resultado. Não é pra nada no final do dia. Você vê, gente, o cara que é responsável por eleger todos esses bananas, ninguém finge que nem acontece. É só finge que nem tá vendo o que tá acontecendo. Nem pra tentar acalmar, né, os próprios seguidores estão aí raivosos, desejando o pior pra Bolsonaro. Essa gente se dá o trabalho. Tá? Não, deixa lá, deixa a direita aí, né? Levantar mil narrativas contra Bolsonaro, eu vou ficar quietinho. Pra não sobrar pra mim. Acho que tem gente que tá realmente torcendo pra Bolsonaro partir. Fala, não, se ele partir, né, vai ficar até mais fácil os meus planos pessoais. Mas me incomoda isso, viu? Essa parada de Bolsonaro tá me incomodando todo santo dia, sabe? Acordo assim de manhã, às vezes até meio triste, assim, pensando. Mas vamos lá. Pegando até na sequência aqui, que tem um pouco a ver com toda essa perseguição. Vem a desgraça lá da Globo, né? 3 anos depois do 8 de janeiro, o Brasil flerta com a amnésia coletiva. Aí o Vinícius rebate e fala assim, não é amnésia, não é amnésia. Uma parcela importantíssima da sociedade não acreditou nessa farsa e percebeu que se tratava de perseguição política, mesmo com todo o esforço da imprensa e do Supremo em promover uma lavagem cerebral, as redes sociais nos libertaram da manipulação. E aí eu coloquei isso daqui, antes de falar do Master, falar um pouquinho do judiciário. A turma do Lauro Jardim, né? Os jornalistas de estimação do André Esteves dizem: Planalto se preparou para receber ministros do Supremo no ato do 8 de janeiro, mas nenhum deles compareceu ao evento. Ninguém foi. O cerimonial da presidência chegou a preparar uma placa, veja a foto, e a ausência foi sentida pelo governo, né? Inclusive comentou sobre isso semana passada. Aí tá ali, né? Ministro do Supremo, governadoras e governadores, presidentes de tribunais. Não colocou ministros do Supremo e ministras, né? Já que adora separar. Enfim. Ontem, quem ganhou destaque na imprensa foi a família do Toffoli. A matéria original é da Folha de São Paulo, mas a do Estadão estava aqui bem resumidinha do ponto central, porque depois o pessoal só sai reexplicando e falando mais ou menos como as coisas se deram. Mas a parte central da denúncia, que eu acho que é o que interessa a vocês, é aquela ali, ó. Irmãos de Toffoli venderam fatia milionária em resort a fundo de gestora investigada no caso Master. José Carlos e José Eugênio Dias Toffoli tinham participação em resort e recebeu aporte milionário de fundo de gestora investigada pela Polícia Federal. Ministros e familiares não se manifestaram e defesa do Paquito diz que banco não se envolveu em fraudes com fundos. Aí tá ali, né? Os irmãos do ministro cederam uma fatia milionária no resort Taiaiá, em Ribeirão Claro, no Paraná, a um fundo da REAG, investigada por abrigar teias de fundos ligados ao Banco Master e suspeitos de sonegação bilionária no mercado de combustíveis. O Arlen, fundo de investimentos da RAEG, chegou a investir 20 milhões de reais em 2 empresas de familiares do ministro. Como aí revelou a Folha de São Paulo. Falando de dinheiro, familiares, a Folha de São Paulo resolveu publicar um editorial, mais um daqueles, né? Não sei se está esperando que a simples crítica vai resolver a situação, mas está dizendo, né? Como prosperam parentes de ministro do Supremo. Eles prosperam porque eles trabalham. Ser indicado a uma das 11 cadeiras do Supremo gera um aumento significativo na demanda por serviços dos escritórios de advocacia de parentes dos nomeados. Ao efeito, nunca foi exatamente um segredo.
Mas o economista Bruno Caraza, em coluna do jornal Valor Econômico, ele levantou esses números. Cara, beleza, então vamos levantar, vamos tentar entender esses números. Caraza selecionou 9 advogados que são cônjuges ou filhos de ministros do Supremo e comparou o número de processos que eles tinham no Supremo e no STJ antes e depois das respectivas posses. No agregado, as ações dos parentes saltaram de 80 para 170 no Supremo, dobraram, e de 278 para 1.394 no STJ. Quintuplicou. Note-se que esses resultados tendem a ser conservadores, ou seja, são baixos. A tendência é que realmente sejam ainda maiores. E por quê? Já que não são considerados os sócios nas firmas de advocacia dos familiares dos magistrados. Então, assim, se a ação está assinada por outra pessoa que é do mesmo escritório, não entra no pacote. Não está sendo analisado a banca de advocacia, mas a pessoa em específico. É importante ressaltar que a multiplicação das causas não implica cometimento de irregularidades. As motivações que levam o cliente a escolher determinado profissional do direito não constituem ilícito em nenhum país do mundo civilizado. Bacana. Entretanto, é difícil afastar a ideia de que quem contrata um advogado, parente de ministro da mais alta corte constitucional, mira não somente a excelência dos serviços jurídicos prestados, mas também a influência do magistrado, né? O que acaba por erodir a própria credibilidade do judiciário. O problema não é novo, já foi jocosamente chamado de filhotismo. Nos últimos anos, porém, somou-se ao crônico noticiário sobre os luxuosos eventos, né, no exterior, às quais os ministros acorrem financiados por empresas com interesses no Supremo, tanto o levantamento dos patrocínios do Banco Master, e as revelações sobre as relações entre magistrados e partes que ultrapassam os limites da moralidade exigida para o campo. Aí, para trazer 2 exemplos que ultrapassou o limite da moralidade, a Folha relembra que o Toffoli estava no avião com Augusto de Arruda Botelho e o contrato da esposa de Moraes de quase 129 milhões fosse cumprido até o fim. O conjunto da obra desencadeou um movimento da sociedade para que o Supremo adote um código de conduta. A exemplo que aconteceu em outros países, como Alemanha, Estados Unidos, a proposta, embora tenha sido lançada pelo próprio presidente do Supremo, Fachin, e que conte com o apoio de alguns ministros mais discretos, encontra forte resistência no tribunal. Trata-se de postura altamente danosa para o judiciário. A legitimidade das decisões do Supremo depende de que elas sejam percebidas pela população, se não sempre como justas e imparciais, ao menos como não enviesadas. Eu acho que ninguém mais no Brasil olha para as decisões do Supremo e pensa, não é enviesada, é imparcial, não, ninguém, realmente, simplesmente ninguém mais. Ninguém mais. E jamais parecerão assim se os ministros não zelarem pela integridade de sua imagem. Eles não estão zelando já tem, talvez, mais de uma década. Sem código de conduta e no cenário de acirramento político atual, é possível que surjam projetos de lei para regular essas questões. E será cada vez mais difícil considerá-los desnecessários. Essa é a parte mais relevante de todo editorial. Tradução. Olha, se os bolsonaristas, a partir de 2027, com o presidente da República eleito e maioria no Senado, resolverem começar a tomar medidas, como é que a gente vai falar que não é necessário? O Supremo Tribunal Federal, todos os dias, né, dá justificativa para o bolsonarismo, dá um enquadro aí no judiciário. Aquele pedido que é bom, porque gera notícia na imprensa, mas que nós sabemos que não vai para lugar nenhum, a entidade aciona o Conselho da OAB para pedir fim do sigilo do caso Master. É importante? É importante também ficar em cima da OAB, para ver se a OAB vai tomar alguma decisão. Se a OAB tomar, ok, fez a parte deles, não tomar, pô, também critica a OAB. É do jeito que tá, né, gente? Assim, tá demais, né? Tá demais. Tá difícil manter, né, o teatro de pé. Malu Gaspar publicou agora de manhã essa matéria. A prisão domiciliar relâmpago de Vorcaro após a cariação no Supremo. O que ela tá falando? A matéria meio que clickbait porque não foi nada demais. É só o seguinte: o Vorcaro, em tese, tem que ficar preso em São Paulo, né? Tá em tornozeleira e tudo mais. E aí, os depoimentos seriam feitos em Brasília. Aí ele foi de avião comercial para Brasília, escoltado pela polícia, só que na volta não tinha voo de volta. Aí ele queria voltar no jatinho com o advogado, o Podoval. Aí
o ministro auxiliar do Toffoli ligou pro Toffoli e o Toffoli não deixou. Só que ele tinha que voltar para São Paulo porque a juíza do TRF1 falou que tinha que ficar em São Paulo. Aí sei que basicamente deixaram ele ficar por um dia em Brasília. Essa é a prisão domiciliar relâmpago. Agora tá, fica aí, amanhã tu volta e voltou no dia seguinte de voo comercial. Não foi nada demais. Mas tirando essa baboseira, a Malu Gaspar falou sobre outras coisas mais relevantes, que é o quê? Senha do celular. Durante lá o depoimento, o Vorcaro, né, solicitaram a ele. Ele não quer dar a senha do teu celular? Não quer não. Ele recusou. Ele tá certo mesmo. Vai dar pra quê? E a polícia aí, bicho, vai lá, quebra logo aí a senha, faz o jeito que vocês querem fazer. Enfim, rejeitou um pedido feito por investigadores. Ele foi questionado pela delegada Janina Palazzo se era disposto a informar a senha. Não quis. No celular de Vorcaro estava armazenado, por exemplo, o contrato do Master com o escritório da esposa de Dom Pedro III. Vorcaro foi questionado pelos investigadores sobre suas conexões políticas. Paquito reconheceu que ele mantinha relações sociais com diversas autoridades, mas não deu nomes. Deveria ter dado. E ninguém insistiu em obtê-los, e eu acho que deveriam. E pior, também não foi indagado sobre o contrato milionário de Viviane. Ou seja, fica comprovado no final do dia que a Malu Gaspar recebeu... Quer dizer, não dá pra falar ficar comprovado não, mas fortalecem os indícios de que foi alguém da própria Polícia Federal que passou pra Malu Gaspar, porque ela tá falando que o contrato estava no celular do Vorcaro. Só quem tinha acesso era a PF, não? Então, parece que foi a PF que mandou pra Malu Gaspar. E que a justiça parece que não tá muito preocupada em saber quem são as pessoas da classe política que têm relações, né, talvez carnais, com o Paquito. Aí vem o jornalista de estimação do André Esteves, o Lauro Jardim. Dono da Refit, quase virou sócio de Vorcaro em exploração de petróleo na Venezuela. É por meio de um fundo com sede em Hong Kong e de uma intricada estrutura financeira que o Paquito tornou-se sócio há 2 anos de poços de exploração de petróleo na Venezuela. No ano passado, um parceiro do ex-banqueiro teve um encontro com o notório Ricardo Magro, tentando convencer ele a entrar também no negócio, mas a coisa não andou. Aí, essa matéria é uma atualização. Meio-dia e 34. A assessoria da Refit enviou a seguinte nota. Ricardo Magro nunca foi procurado pelo Paquito ou por qualquer parceiro seu para tratar de qualquer sociedade de exploração de petróleo na Venezuela. A coluna mantém informação publicada. Uma coisa que vocês devem perceber, né? Devem ter notado que todo santo dia tem alguma nota contra o Paquito na coluna do Lauro Jardim e também na Malu Gaspar. A Malu Gaspar, que estava tão feroz contra o ministro, tão feroz, querendo saber sobre o contrato. A Malu Gaspar disse que ninguém perguntou pro Paquito sobre o contrato, mas ela também não pergunta mais. Ela não pergunta por que o contrato era tão caro, o que é que esse contrato visava. A Globo já desistiu disso já, né? A heroína Malu Gaspar parece que já se rendeu aos encantos do regime. Como sempre, né? Aí, de novo, o jornalista de estimação do Dedé. Antes de tentar comprar o Master, Fictor tentou adquirir banco minúsculo no Rio, mas essa nota também ganhou uma atualização. A pouco conhecida Fictor fez uma oferta para adquirir o minúsculo Banco Porto Real, com sede na cidade fluminense de mesmo nome. O Banco Central vetou a transação. Aí a matéria recebeu uma atualização. Só tinha um parágrafo. A proposta para a compra da Porto Real feita por Luiz Rubini, ex-sócio da Fictor. Rubini também é sócio da RPR, que junto com a Fictor fez a proposta, né, do Banco Mostra. Ou seja, não foi a Fictor que tentou comprar. Foi um ex-sócio da Fictor. Você vê que nessa daqui o Lauro Jardim não teve a coragem de falar, né? A coluna mantém informação publicada. É uma informação mentirosa. O que ele botou é informação mentirosa. Informação mentirosa. O que é que faz Lauro Jardim acordar de manhã e publicar uma mentira para tentar desgastar ainda mais o Banco Master? A tentativa de agradar o André Esteves? Eu não tenho nenhum apreço pelo Paquito. Pelo Dedé eu tenho. Eu gosto dos dois. Eu adoro um banqueiro. Mas é o que eu falo pra vocês diariamente. Não dá pra levar a imprensa a sério. Né? Do mesmo jeito que o Paquito pode ter os seus influenciadores, o André Esteves tem os dele. Só que são mais profissionais, escrevem na Folha de São Paulo, na Globo, em vários jornais. Fictor, que fez proposta para Master, atrasa pagamentos a investidores. Essa aqui pelo menos tem realmente um lastro, né, real.
Inclusive foram pegar, né, esses relatos no Reclame Aqui. Reclamações registradas no Reclame Aqui, aí diz que o seguinte, né, o cara investiu R$50 mil em SCP Ficto Invest, resgate solicitado em 23 de outubro, vencido em 23 de dezembro, contrato exige pagamento em 60 dias, hoje, 6 de janeiro, 14 dias de atraso, o assessor confirmou crise por causa do interesse no Banco Master, o pagamento só será em 12 de fevereiro de 2026. Quem coordena a defesa do Paquito? De novo, Lauro Jardim. Daniel Vorcaro tem uma penca de advogados contratados a peso de ouro, mas sua defesa é coordenada pelo Valfrido Vardi, ex-patrão de Sérgio Moro, amigo pessoal, inclusive ajuda muito Boulos, sócio de Reinaldo Azevedo, né? Membro fundador do IRE. Maravilhoso, maravilhoso. E na boa, viu? Tendo Valfrido Vardi como advogado, se o Paquito sobrar, eu vou ficar muito surpreso. Falo pra vocês aqui, pode gravar. Se o Paquito rodar, tendo o Valfrido Vardi como advogado, rapaz, ficarei muito surpreso. Eu acho que o Valfrido Vardi vai ficar muito queimado, vai sair realmente enfraquecido, porque todo o seu poder, né, parece que não vai valer de nada mais. O homem conseguiu fazer Toffoli, voltar atrás aí em algumas decisões da Lava Jato, inclusive a questão lá da multa, né? A multa do acolho leniência lá. Vamos ver se vai dar ruim pro Paquito, tendo o Valfridão aí no time. Aí vem a Folha de São Paulo para trazer basicamente um relato para os seus leitores do Brasil real, que é o Brasil do WhatsApp, das redes sociais. A turma da Palva, ele escreve semanalmente, eles fizeram um levantamento para saber como a população está enxergando o escândalo do Banco Master. E a manchete está sendo extremamente precisa, né? Banco Master acentua a crise de legitimidade das instituições, né? E realmente, assim, porque já existe uma crise, só está aumentando. O caso do Master é dominado do debate público. As associações entre o Paquito e figuras ligadas ao poder em Brasília fazem com que o tema ganhe áreas de especulação, criando expectativas em determinados grupos de que adversários políticos possam estar envolvidos e sejam expostos. Em ano eleitoral, é o suficiente para que o tópico ganhe centralidade e crie o efeito novela, no qual se espera atentamente pelos próximos episódios. O monitoramento em tempo real da Palver, em mais de 100 mil grupos públicos de WhatsApp e Telegram, mostra que os picos de engajamento coincidem com a entrada de personagens políticos e disputas institucionais. Entre as mensagens que expressam juízo de valor explícito, cerca de 72% são críticas a Dom Pedro III. Lula aparece com 63% de menções negativas, apesar de não ser ator direto do caso. Já no caso do Banco Central, aproximadamente 58% das mensagens o defendem. Perdoa, pai, eles não sabem o que fazem. Defender o Banco Central nesse país. Ciro Nogueira surge majoritariamente de forma negativa. 68% de críticas, quase sempre como representante simbólico do que os usuários chamam de alto escalão. Eu ainda acho pouco, viu? 68% só está criticando. Tem 32% das pessoas que não estão criticando o Ciro Nogueira. Rapaz, o povo tem que acordar, viu? Aí diz, né? A centralidade de Dom Pedro III no debate, decorrente do contrato, né? Do ponto de vista formal, não há reconhecimento de ilegalidade ou impedimento. Ainda assim, o episódio ganhou peso simbólico. Nos grupos monitorados, raramente a discussão sobre a natureza dos serviços prestados ou sobre o limite legal da atuação. O que circula é a associação entre o judiciário, poder concentrado e relações privadas, evidenciando a distância entre legalidade estrita e percepção pública de legitimidade. O mesmo padrão associativo aparece na viagem do Toffoli. O que se propaga não é análise, é associação. Ninguém quer saber, o que é que o Toffoli fez. Não. É só falar, irmão, olha com quem o Toffoli estava. Olha quem é Augusto de Arruda Botelho. Augusto de Arruda Botelho, inclusive, já foi secretário do governo Lula. Grupo Prerrogativas. Todo mundo é junto e misturado. É por associação mesmo. Não tem o que analisar nesse caso. E de repente fechar isso aqui e falar de coisa boa, que tem coisa boa. O vídeo só tem miséria hoje, não. TCU, Banco Central, Supremo, mídia, redes sociais, Ministério Público,
tudo orbitando entre princípios e interesses do setor financeiro, todos subservientes às pautas dos rentistas. Não se iluda. Não existe princípios morais elevados nessa briga. Não existe uma ordem moral ou ética a ser defendida. Apenas a garantia de que quem continua a mandar no Brasil do jeito que querem e da forma que impõem. Sim, somos governados por um comitê de credores. É disso que se trata isso tudo. É uma disputa por poder. Vilão contra vilão. E vamos lá. Agora tem coisa boa para terminar feliz. Postagem oficial em inglês, a original, vou mostrar a traduzida, né? Perfil oficial da Casa Branca, compartilhando o perfil oficial do Trump na rede dele. Cuba viveu por muitos anos com grandes quantidades de petróleo e dinheiro da Venezuela. Em troca, Cuba forneceu serviços de segurança para os 2 últimos ditadores venezuelanos, mas não mais. A maioria desses cubanos morreu no ataque dos Estados Unidos da semana passada e a Venezuela não precisa mais de proteção contra os bandidos e extorsionários que os mantiveram reféns por tantos anos. A Venezuela agora tem os Estados Unidos da América, o exército mais poderoso do mundo de longe, para protegê-los e nós os protegeremos. Não haverá mais petróleo nem dinheiro indo para Cuba, zero. Sugiro fortemente que façam um acordo antes que seja tarde demais. Obrigado pela atenção a este assunto. Presidente DJT. Donald, não sei qual, o J eu não lembro o que é, Trump. Não sei qual é o J do Trump, do que é. Aí. Eu tô falando, Cuba vai cair, por quê? Porque não tem o que sustente mais Cuba, né? Acabou o dinheiro, acabou o amor. O Marco Rubio, falando de Venezuela, eu acho que vai na linha do que a gente comentou nas últimas semanas. É uma situação complexa, mas não é uma situação de abandono. Olha lá, o Trump só quer saber do petróleo. Gente, não é bem assim, né? Quem fala isso está sendo muito simplório. E tá ali, ó. Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, perfil oficial. Vamos começar a criar um processo de reconciliação nacional dentro da Venezuela para que as forças da oposição possam ser anistiadas e libertadas das prisões ou trazidas de volta ao país e começar a reconstruir a sociedade civil. Não é porque a gente está conversando aqui com Delcy, né, todo mundo, e aí só quer o petróleo. Não, cara, tenham certeza que tem um processo sendo pensado. Quando fala, né, trazidas de volta ao país, está falando de todos os exilados, não só da Maria Corina Machado. Enquanto isso, o calote bilionário da Venezuela ao Brasil já aumentou 312 milhões de dólares só no governo Lula. Enquanto o Trump tem expressado interesses em que empresas americanas recuperem o valor dos ativos petrolíferos confiscados pela Venezuela, principalmente durante a Era Chaves, Lula demonstra mais apreço pelas causas ideológicas da região, né, do que pelo Brasil. E aí, falando de dinheiro, falando de valores, Vladimir Aras, nosso procurador, no caso do Master, ele está preocupado com o Banco Central, né? É aquela defesa cega do Banco Central brasileiro. Pois bem, o Galípolo americano, aquele velho ali, o Jerome Powell, vamos chamar de Galípolo. O Galípolo americano gravou um videozinho chorando pitangas porque não quer ser preso. Tendo pressão do Banco Central. Aí vem o Vladimir Aras, Lawfare. Agora é Lawfare, gente. Agora tem Lawfare. Contra a direita não existe Lawfare. Em vídeo, o presidente do Banco Central americano diz que o Departamento de Justiça o intimou a comparecer perante um grande júri, ameaçando com acusação criminal relacionada ao seu depoimento à Comissão de Assuntos Bancários do Senado em junho de 2025. Mas o real motivo da intimação seria outro: a definição da taxa de juros, que também é um crime. É o crime de usura. Aí, o Henrique Stetter do Market Makers, liberal. É esse daqui? Qual a preocupação? Qual a preocupação? Olha lá, ó. As minhas ações estão caindo. As minhas ações estão caindo. Meu Deus, meu dinheiro. E a independência do Banco Central americano acabou? Eita! Será que o Fed, criado aí pela tropinha dos Rockefeller, para sequestrar os Estados Unidos lá atrás, será que finalmente os Estados Unidos voltarão a ser soberanos? Tá ali, né? O DOJ abre investigação criminal contra Jerome Powell.
Aí vamos olhar o que saiu na imprensa, né? Procuradores federais dos Estados Unidos abrem investigação criminal contra o presidente do Fed. Enfim, eles abriram investigação sobre a reforma da sede do Banco Central em Washington. O inquérito conduzido pelo escritório da Procuradoria dos Estados Unidos, no Distrito de Colômbia, apura se o galípolo americano mentiu ao Congresso sobre o escopo das renovações. Jeanine Pirro, nomeada para dirigir o escritório no ano passado pelo Trump, aprovou a investigação em novembro. Os procuradores entraram em contato com a equipe de Powell para solicitar documentos. Não pode pedir documento para o Banco Central. No Brasil não pode. Lá também não pode. A Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Em pronunciamento por escrito, o galípolo americano afirmou ter profundo respeito pelo Estado de Direito e que ninguém, certamente, não presidente do Fed, está acima da lei. Mas essa ação sem precedentes deve ser vista no contexto mais amplo das ameaças e da pressão contínua do governo. O movimento do governo Trump, diz ele, não se refere à reforma dos edifícios do Fed em Washington, tampouco ao papel de supervisão do Congresso. As alegações que sustentam a investigação são pretextos, diz o galípolo deles. Aspas. A ameaça de acusações criminais é uma consequência do fato do Fed definir as taxas de juros com base em nossa melhor avaliação do que será melhor para o público, em vez de seguir as preferências do Trump. São técnica, 100% técnica, igual a Selic brasileira. A questão central é se o Fed conseguirá continuar a definir as taxas de juros com base em evidências e nas condições econômicas. Ou se, ao invés disso, a política monetária será dirigida por pressão política ou intimidação. Eu sou a favor que a política monetária seja vista por questões políticas como um todo. Um governo soberano deve ser capaz de lidar da política macroeconômica e da política monetária. Só faltou falar que é evidência científica. Só faltou só chamar o Átila. Né? E o... ficou o nome daquele cara lá? Que devia ser preso lá nos Estados Unidos. Fauci. Trump tem repetidamente pedido pela renúncia de Powell. Em novembro do ano passado, disse até que adoraria demitir o presidente do Fed por não reduzir a taxa de juros mais rapidamente. Uma notícia de dias atrás, só para você entender que são os mesmos problemas que a gente enfrenta no Brasil e que enquanto a direita brasileira não der o próximo passo, seguirá refém da Faria Lima. Investidores mostram preocupação com o favoritismo de Hassett para presidir o Fed. Quem é Hassett? É o indicado do Trump. Ai, meu Deus, olha, eles temem que ele corte bruscamente os juros. Ai, meu Deus, os juros, não pode baixar os juros, ai, meu Deus. É a tropa do rentismo, gente. Tem em qualquer lugar do mundo, isso não é aleatório, sabe? Esse discursinho bocó, ai, a responsabilidade fiscal, ai, as nossas contas públicas, ai, meu Deus, nós estamos aqui pagando 15% de Selic porque o Lula não cuida das contas públicas. Balela, papo furado, né? Se colar, colou. A turma não está disposta a resolver o problema. Eu coloco aqui exatamente para isso, né? Se questiona aí sobre o dogma. Eu quero ver se o Rodrigo Constantino, que acabou de gravar um vídeo falando da importância do Banco Central independente, se ele vai gravar um vídeo criticando o Trump, dando aula de economia do liberalismo clássico do Adam Smith. Ali, ó. Rejeite o globalismo, abrace o americanismo. O governo Trump, assim, perdeu toda e qualquer paciência desse teatrinho aí dessa direita liberal. E ganha com apoio com o Pedro Orbán. O Pedro Orbán realmente está na vanguarda muito antes de ser moda, muito antes do Trump. Tem um discurso do Orbán de 2014 que envelheceu como vinho, ou como uísque. Sei que você gosta de beber. Envelheceu bem. E até já comentou sobre isso, tá, eu não lembro qual mês, mas tá no Atlas lá. O discurso de Orbán em 2014. Esse daqui é um trecho de uma fala do Orbán numa espécie de conferência do partido, né, deles lá, Fidesz, sei que lá, o nome é difícil. Os tempos estão mudando. A ordem mundial liberal está se desfazendo e a era das nações começou. A Hungria se preparou com antecedência, construiu parcerias globais e se manteve firme em sua soberania. Estamos prontos para o que vier.
Custa ter um discurso assim por parte da direita brasileira? O liberalismo já acabou. Assim, eu quero saber até onde vai ficar essa farsa no Brasil, sabe? Aí eu fui atrás de uma espécie de resumo, né, do discurso do Orbán na conferência. E aí tá ali, né, o site About Hungary, né, sobre a Hungria. Primeiro-ministro Orbán, na primavera de 26 escolheremos nosso destino, o caminho da paz ou o caminho da guerra. Em 26 o Brasil também, né? E também será na primavera no Brasil, só que a primavera deles é agora no outono, né, que eles estão no hemisfério norte, então é o oposto. Mas assim como a Hungria, durante a primavera, o Brasil, né, ali depois de setembro, vai escolher o futuro. Ao abrir o discurso, o Orbán anunciou que a aliança governista divulgaria publicamente seus 106 candidatos distritais, descrevendo-os como prontos para apoiar e defender uma Hungria independente após mais uma vitória eleitoral. A lista inclui 65 candidatos que já haviam participado e 41 novos candidatos. O primeiro-ministro Orbán também afirmou que o partido precisa se renovar constantemente, acrescentando que só o Fidesz é melhor do que o Fidesz. Não sei se é Fidesz que se pronuncia. Orbán indicou que o dia 20 de fevereiro, como a próxima data crucial, quando o partido apresentará sua lista nacional e o líder da lista. Ele afirmou que após 20 anos como primeiro-ministro, continua pronto para a tarefa e observou que entre os líderes internacionais ainda é considerado relativamente jovem. Será que não tem nada para aprender com a Hungria? O cara está há 20 anos no poder. Vocês querem ficar 20 anos no poder ou ficar alternando com o PT? Porque a democracia é bom, porque tem a alternância de poder. Vocês querem o quê? Eu quero 50 anos de poder ininterrupto. Eu não quero troca. Eu quero 50 anos de direita para começar. Ao analisar o histórico do partido desde a adesão à União Europeia, Orbán afirmou que o Fidesz venceu todas as eleições para o Parlamento Europeu e conquistou 4 eleições parlamentares com maioria de 2/3. 2/3. Vamos olhar quantos são 2/3 no Parlamento brasileiro? A Câmara tem 513 deputados. 2/3 dá 342. Passar com folga, né? A quantidade que precisa para passar uma PEC. A gente tá falando de conquistar 41, que é a maioria para eleger o presidente do Senado. Para passar uma PEC no Senado, são 49. E para fazer o que vocês querem, precisa de quantos? Só para ter certeza aqui mesmo, né? E para fazer o que vocês querem, precisa de quanto? 54. Sabe quantos são 54? 2/3. O que vocês querem, que precisa ter 2/3 do Senado, é o que o Orbán está conseguindo, né? 4 vezes. Será que não tem nada para aprender com a turma do lado de lá? Vocês querem ou não querem ter 54 senadores? Vocês querem ou não querem tirar os ministros do Supremo Impeachment? Sabe que já deu, né? Sem deixar no ar, já deu. Orbán descreveu a previsibilidade, a segurança e a experiência como as qualidades de que a Hungria precisa e disse que a transição geracional dentro do Fidesz está ocorrendo em estruturas ordenadas. Será que tem estrutura ordenada dentro da direita brasileira, dentro do PL? Em relação à economia, olha para isso daqui. Estou 100% aliado ao Orbán. Orbán afirmou que o governo prometeu um modelo baseado no trabalho e cumpriu a promessa. Meu Deus do céu, um governo preocupado com o trabalho, né? Os liberais ficam loucos, o Estado está interferindo na economia. O Orbán citou dados salariais. Não foi PIB. Não foi PIB. Não foi superávit primário. Não, salário. Ele está preocupado com o povo. De 2010 a 2026, o salário mínimo subiu de 73 mil florins para 323 mil e o salário médio de 202 mil para 700 mil. Para o próximo ciclo governamental, ele estabeleceu 2 metas principais, um salário mínimo de 1.000 euros e um salário médio de 1 milhão de florins. No Brasil, de 2010 a 2016, a gente viu um salto assim no salário mínimo de quase 4 vezes e meia? 4 vezes e meia, né? Acho que daqui. 4 vezes e meia? A gente viu isso? E o salário médio subir 3 vezes e meia? Viu isso daí? O salário médio dos brasileiros?
Os salários estão estagnados. E para o próximo ciclo ele quer ainda subir ainda mais. De 700 por 1 milhão. O primeiro-ministro Orbán destacou o sistema tributário familiar da Hungria e afirmou que o país precisa de confiança serena em uma era de perigos. Lá na Hungria você tem algumas medidas tributárias que, por exemplo, mães que têm acho que mais de 3 filhos não pagam mais imposto de renda. Já pensou em propor alguma coisa assim no Brasil? Ave Maria, Faria Lima vai endoidar. Sobre a imigração, Orbán argumentou que certas decisões são irreversíveis, afirmando que, uma vez admitidos os imigrantes, os países não podem retomar o seu estado anterior. Ele disse que Bruxelas está pressionando os Estados-membros da União Europeia a se tornarem países de imigrantes, a menos que se rebelem. Ele descreveu Bruxelas como inimiga da civilização cristã europeia e afirmou que as instituições da União Europeia usam instrumentos legais contra países rebeldes. Você consegue imaginar no Brasil um político falando, não, fulano é inimigo da civilização cristã. Tu consegue imaginar como é que nossos amigos liberais falam, ai, cadê o Estado laico? O Estado é laico. O Estado é laico. Citando a multa de 1 milhão de euros, né, por dia imposta à Hungria, ele acrescentou que essa penalidade é um preço menor do que o custo de se tornar um país de imigrantes. Ao relacionar a migração com a segurança, Orbán afirmou que ela traz violência e antissemitismo violento e alegou que as famílias judias da Europa Ocidental estão se mudando para a Hungria em número crescente porque lá é seguro. Sobre política de gênero, Orbán afirmou que seguir o caminho político de Bruxelas tornaria a adoção de políticas de gênero obrigatória. Alertou contra a sensibilização, dizendo que ela atinge a todos, altera a mentalidade das crianças e muda os alicerces culturais de um país. Na seção central sobre política externa, Orbán afirmou que a Hungria enfrenta 2 caminhos, guerra ou paz. Ele disse que o TISA e o DK levariam a Hungria a uma economia de guerra de Bruxelas e argumentou que os líderes da União Europeia optaram pela guerra sem ter os recursos necessários para sustentá-la. Ele afirmou que a Ucrânia não reembolsará os 200 bilhões de euros que recebeu da União Europeia e que a Europa só recuperará esse dinheiro derrotando a Rússia. Caso contrário, será retirado da própria economia europeia. E o final é maravilhoso. Ao abordar as tendências globais que está acontecendo no mundo, Orbán afirmou que a ordem internacional liberal está em colapso, que a era das nações está chegando, né? O nacionalismo é pujante. Ele citou Washington, Pequim, Moscou e Istambul como capitais interessadas no sucesso da Hungria, porque a Hungria é uma nação soberana. Qual o sentido que ele está falando aqui? Está todo mundo interessado no sucesso da Hungria. Entenda isso no contexto das nações. A Hungria é um país que apoia essa tese, a tese das nações. A Hungria não quer o mundo unipolar, né? O mundo do multilateralismo, onde você tem essas instituições como a ONU, como a OMS, que estão salvando o mundo com direito internacional. A Hungria está falando, cara, eu não quero saber nada disso. Até o Orbán falou que não vai sair da União Europeia, porque a União Europeia já está colapsando e vai colapsar por si só, nem vai precisar sair, porque sair é um processo burocrático. Vai acabar. Então assim, cara, vai vir a Era das Nações, onde as nações vão começar a decidir por si, como era pré-Primeira Guerra Mundial. E aí ele falou, cara, a gente está firmando os acordos para garantir a nossa segurança. E o Orbán destacou os compromissos da política industrial. O Estado húngaro tem uma política industrial, incluindo um plano para construir 150 fábricas, das quais 101 já estão em construção. E concluiu reiterando que a primavera de 2026 será o momento de escolher nosso destino. Só os liberais brasileiros que não aceitam isso. Os liberais brasileiros, o Orbán é um comunista, né? É um comunista, só pode. O líder conservador mais longevo do mundo moderno. Ninguém ficou está tanto tempo no poder quanto o Viktor Orbán. Será que não tem nada para aprender com o lá de lá? Nada. É só repetir os jargões de sempre e achar que vai resolver assim fácil as coisas. Gente, as experiências que dão certo, você deveria estar analisando com lupa, cara, por que deu certo, o que está sendo feito, o que está sendo proposto, por que eles podem, por que o Brasil não pode, por que o Trump e o Orbán, porque ambos podem, nos seus países, estarem preocupados em aumentar o salário dos trabalhadores.
Porque o Orbán está mais preocupado com o salário do que com o PIB. Porque o Orbán e o Trump estão preocupados em ter uma política industrial, em reindustrializar os seus países. Por que o Brasil não pode seguir por essa linha? Porque o Trump pode querer colocar o galípolo deles na cadeia, mas a direita no Brasil tem que baixar a cabeça e aceitar todas as decisões do Banco Central, porque o Lula é muito irresponsável fiscalmente e o déficit do Lula nos leva a ter uma Selic de 15%. Assim, eu tô te mostrando coisa que tu pode ver, conferir com os teus olhos. Tu tá vendo? Eu não tô inventando histórias. Se tu não consegue nem parar para refletir sobre toda essa máquina de propaganda que existe na imprensa, né? Os jornalistas de estimação dos banqueiros, que são aos montes, bicho, não dá pra gente ir pra nenhum lugar. Eu tenho certeza que tu já começou a perceber, né? Não é possível, velho, que tem algo muito errado no Brasil. Que nossas discussões são extremamente rasas, sabe? E que no final do dia a gente não chega a lugar nenhum, velho. Porque acha que vai, não, a gente tirou o Lula do poder, tá? Mas o Lula é a marionete. O Lula é só a marionete. Quem controla o Lula, quem sustenta o regime, tá quietinho. Tá quietinho. Uma parte está até visível, né? A gente sabe por nome e precisamos de 54 senadores para resolver. Mas outra parte ali, né? Desse mundo privado, os ex-amigos do Galípolo, esses aí, cara, a gente realmente tem que, cortar relações. Eu vou mandar o vídeo do Enéas lá no Telegram. Se gosta do meu trabalhinho, quiser ver um pouco mais, posso estar membro do canal, tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição. Peço encarecidamente a todos vocês. E agora, antes de fazer qualquer outra coisa, para aí um minutinho do teu dia, 1 minuto aqui agora. Fecha os teus olhos, sabe? E ore por Bolsonaro. Sabe? Não, só um minutinho, 1 minutinho. E fica aquele grande beijo, abraço. Tamo juntos. Nos vemos amanhã. Falou, galera. Fui. 1 minutinho. E aí depois você toca o pau aí no seu dia. Fui.